Graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para discutirmos a respeito da, da confissão belga, né, onde nós estamos estudando a eclesiologia no curso de novos membros da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Então nós queremos agradecer a cada um dos irmãos que estão participando. Temos um grupo bom participando hoje, talvez mais alguns irmãos cheguem. Para nós é uma alegria podermos ter vocês aqui, tá legal? Eu vou então orar e depois nós vamos espelhar a tela aqui, compartilhar a tela para a gente conferir lá o material da confissão belga. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te bendizemos pela graça, a honra, o privilégio de termos tantos irmãos queridos, interessados em conhecer mais a respeito da tua palavra, a respeito da tua igreja, a igreja que o Senhor instituiu, a igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, o sangue do teu Filho Jesus Cristo. E pedimos as tuas bênçãos, a tua orientação, a tua graça sobre nossas vidas, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, deixa eu só fazer aqui o compartilhamento da tela. E nós vamos lá para a confissão belga. Como vocês sabem, eu uso o aplicativo Confé. Tem vários documentos históricos. Depois, os que se interessarem podem baixar. Recomendo muitíssimo, tá? Posso depois colocar o link aí para o pessoal que tem mais dificuldade de procurar, conseguir lá no Play Store. Bem, hoje nós vamos estudar no artigo 31 a respeito dos ofícios na igreja. Nós tentamos conversar sobre isso junto com o governo da igreja na semana passada, mas o assunto é um pouquinho longo do primeiro assunto, a gente não caminhou para não ficar tão cansativo. Lembrando a vocês que o material anterior nível no YouTube, tá? Faltando apenas alguns para a gente colocar em dia. Chegando aqui, Renata Lima. Seja bem-vinda, Renata Lima. Não sei se é o nome dela mesmo ou alguém que está entrando no perfil de Renata Lima. Seja como fosse. É o nome dela, Diego. É uma amiga minha. Que coisa boa. Seja bem-vinda, Renata. Deus te abençoe. Tá de Fortaleza. Ah, que legal. Como é que se faz lá em Fortaleza, Felipe? Para um cearense conhecer o... Muito bem. É isso aí. Ok? Então hoje nós vamos estudar os ofícios na igreja, caminhando aí junto com vocês. Peguem suas Bíblias. Nós vamos talvez fazer algumas leituras, quer dizer, vamos com certeza fazer algumas leituras. Talvez eu precise de vocês me ajudando aí na interação. Bem, cremos que os ministros da palavra de Deus e os diáconos devem ser escolhidos para seus ofícios mediante eleição legítima pela igreja, sob invocação do nome de Deus e em boa ordem, conforme a palavra de Deus ensina. Por isso, cada membro deve cuidar para não se apoderar do ofício por meios ilícitos, mas deve esperar a hora em que é chamado por Deus, a fim de ter assim a certeza de que a sua vocação vem do Senhor. Quanto aos ministros da palavra, eles têm, onde quer que estejam, igual poder e autoridade, porque todos são servos de Jesus Cristo, o único bispo universal e o único cabeça da igreja. Além disto, a santa ordem de Deus não pode ser violada ou desprezada. Dizemos, portanto, que cada um deve ter respeito especial pelos ministros da palavra e presbíteros da igreja, em razão do trabalho que realizam. Cada um deve viver em paz com eles, tanto quanto possível, sem murmuração, contenda ou discórdia. Muito bem.
Meus irmãos, nós vimos na semana passada que Deus estabeleceu o governo para a sua igreja, o governo feito por homens, governo humano, sob a ordem e a orientação do próprio Deus, a fim de que a sua igreja seja governada, orientada, direcionada e guiada, como a Bíblia mesmo chama lá em Hebreus, aqueles que lideram de guias. Eu sei que esse termo às vezes é usado de forma meio mística, né, aí, mais sincretista, né, mas guia, claro, tem a ver com aquele que orienta, que dirige, e essa orientação ela é segundo aquele que é o supremo pastor das ovelhas, o único bispo universal, ou cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Por meio da sua palavra, ele mesmo orienta a igreja por onde ela deve caminhar. Bem, eu quero, entretanto, segurar um pouquinho aqui a confissão belga e caminhar um pouquinho com vocês nas escrituras. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Eu também vou abrir a minha Bíblia aqui. Então, os que quiserem acompanhar a leitura a partir da minha Bíblia aqui, também vai estar exposta para que vocês possam ler na tela. 1 Timóteo, deixa eu ver, capítulo 3, a partir do verso 1. Bem, vocês estão conseguindo ler aí? Tá tudo legal? Creio que sim, né? Senão vocês podem também acompanhar nas Bíblias de vocês, tá? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, e aqui eu vou dar uma paradinha para a gente conversar primeiro sobre o ofício dos presbíteros, tá? Depois a gente entra para o diácono. Eu tinha prometido a vocês que a gente daria uma atenção especial aqui em 1 Timóteo 3, depois a gente volta lá para a confissão belga. Quando o apóstolo Paulo usa o termo aí, fiel é a palavra, né, está chamando a atenção para um fato importante. Qual é o fato importante? É que se alguém aspira, alguém deseja ser presbítero na igreja, né, o episcopado, o governo da igreja, almeja uma obra excelente. Paulo, então, está enfatizando o valor, a importância do presbiterato na vida da igreja. Marcos Fabrício, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe sua vida. Prazer tê-lo aqui. Então, Paulo está lembrando a igreja, em especial a Timóteo, né, para que Timóteo recomendasse à igreja, que o presbiterato é uma obra excelente. Porém, é necessário, ou fazem-se necessárias, algumas orientações e recomendações. Que o bispo, o presbítero, o pastor que governa seja irrepreensível. Vamos trabalhando aqui ponto a ponto rapidamente. A ideia de ser irrepreensível não é alguém que peca, tá? Todos nós pecamos. Mas a ideia de irrepreensível é aquele que é reconhecido por todos como alguém que não anda no pecado,
e que não caminha a palavra de Deus, ok? Sabemos bem que todos nós, mesmo depois de Cristo ter regenerado, pecando, é um caminho, um percurso. É Paulo masculino. Os homens é que são chamados à liderança, ao governo da igreja. Algumas pessoas questionam a questão da liderança feminina, do oficialato feminino, como se nas igrejas reformadas mulheres não fossem chamadas para serem oficiais por uma questão cultural. E aí colocam até mesmo em xeque as escrituras ao dizerem assim: aquilo que Paulo falou era uma simples questão cultural. Só que esquecem que isso também acontecia no Antigo Testamento e que Paulo mesmo fala sobre isso, de que a mulher não deve governar na igreja de Deus. A liderança é masculina e que qualquer serviço outro que não seja o governo pode sim ser dado às mulheres, mas não o governo. O governo, ele é masculino. Nós temos na Escritura um caso bem interessante que algumas pessoas usam, alguns teólogos usam a favor da liderança masculina, e, na verdade, se observarem, é um tiro no pé usar esse texto, né, ou esse contexto, que é o caso de Débora ter sido juíza em Israel. Se você fizer uma análise contextual do livro de Juízes, você vai perceber que o livro de Juízes era exatamente o livro onde tudo estava de cabeça para baixo. De tal forma que o que acontece ali no livro de Juízes é que, por causa da ausência de homens preparados, uma mulher assume o governo para a vergonha de todo o povo. Não que pela mulher em si, mas pelo fato de não ter homens capazes de governar. Seria ali um caso de inadimplência masculina. Portanto, até mesmo a escolha de Sansão é um caso estranho na escritura, porque se você observar, Sansão era o melhor que tinha, porém, ele era terrível nos seus feitos. Ele foi desobediente a Deus em muitos aspectos, mas ali era Sansão estava naquela função de juiz pela inadimplência do restante do povo, mostrando assim como o livro de Juízes foi um período obscuro da história de Israel. Ok? Então, o livro de Juízes não serve para nós como uma referência no sentido de, olha, aconteceu ali, precisa acontecer. Se você perceber o livro todo, ele é uma crescente dos 12 juízes. Cada um é pior que o outro, até chegar em Sansão, que é o mais terrível de todos. E aí se inicia o período da monarquia em Israel, que é um período um pouco mais ameno, onde as coisas vão caminhar com um pouco mais de ordem. Okay? Então, a liderança na igreja é masculina. Esse homem deve ser esposo de uma só mulher. Isso significa aqui que ele deve ter uma relação monogâmica. Ele deve ser temperante, né? Tem muito a ver aqui com o cuidado com as palavras. Né? Ele deve ser sóbrio, né? A ideia de moderado. Ele deve ser modesto, né? A ideia de alguém que não é orgulhoso. Ele deve ser hospitaleiro, é uma outra característica interessante. Né? No primeiro século, ser hospitaleiro não era simplesmente receber alguém para tomar um cafezinho, às vezes era receber irmãos que estavam sem casa para morar nas suas casas. Era uma hospitalidade mais forte, né? Visto que o primeiro século é um tempo de muita perseguição. Apto para ensinar. Aqui está uma característica importante. Às vezes as pessoas pensam que porque um irmão é bom ensinando na igreja, isso aqui é um excelente presbítero. Mas entenda bem, a maior
preocupação de Paulo, quando escreve a Timóteo, colocando aí as características do presbítero, não é uma preocupação com as suas funções, mas sim uma preocupação com as suas qualificações. Nesse sentido, mais importante não é o quanto o irmão é habilidoso, mas o quanto ele é de caráter. Caráter é mais importante do que talento. Caráter é mais importante do que habilidades. Alguém pode ser muito bom, ter uma retórica muito boa, ter uma didática muito boa, mas se ele não tiver essas características aqui, conforme o caráter que o Espírito Santo estabeleceu, esse irmão está desqualificado. Ok? Então, observe comigo aqui que o próprio título que a Sociedade Bíblica do Brasil sugere traz uma luz quanto a isso. Diz, as qualificações. Qualificações têm a ver com qualidades. Essas qualidades aqui são qualidades do caráter. Então, quando eu leio aqui apto para ensinar, eu não entendo que seja alguém que tenha uma boa retórica, uma boa didática ou que tenha muito conhecimento. Aqui é o ensino com a vida, o ensino com o exemplo. Para Paulo, isso é mais importante do que alguém ser habilidoso. Ok? Não dado ao vinho, aqui, claro, o próprio termo dado, né? Traz essa luz para nós, né? Significa que não é que alguém que quer ser presbítero não possa tomar uma taça de vinho, não possa tomar um copo de cerveja, seja abstêmio. Não necessariamente, mas alguém que não seja controlado, alguém que não exagere na questão da bebida alcoólica. Não violento, porém cordato, né? É claro que a gente nunca imagina um presbítero violento, mas é uma recomendação bíblica, né? Que ele não seja um homem, veja que as coisas estão bem juntinhas aqui, né? Que gosta de briga, que gosta de contenda, que gosta de guerra. Isso é tão importante, irmãos, porque depois que algumas pessoas recebem o poder do governo, às vezes elas ficam briguentas mesmo. No nosso linguajar aqui, né? Ficam muito arengueiras, né? Se envaidecem e querem, às vezes, colocar suas posições de goela abaixo. Então, o presbítero não pode ser assim. Ele deve fugir de contendas. Não avarento, né? Na tradução linguagem nordestina, que ele não seja pirangueiro. Isso parece que por que isso tem a ver com ser presbítero, né? Ele deve ser modelo para a igreja. Se você observar bem, todas essas características que Paulo coloca aqui para um presbítero, e na mesma sorte para os diáconos lá embaixo, você vai ver que são características que se pedem que se pede de todo cristão. Não tem nada além do que aquilo que todo cristão deve ser. Então, talvez Paulo poderia ter colocado assim, né, inspirado pelo Espírito, que ele seja um crente nota 10. Mas a verdade é que Paulo coloca quais são as características para que fixassem na mente da igreja e dos oficiais, claro, e também de Timóteo, como deveria ser esse homem. Em outras palavras, eu diria para os irmãos assim, o que Paulo está querendo dizer é que um presbítero da igreja deve ser um crente que tenha um caráter admirável, exemplar, modelo para o rebanho, que ele possa puxar o rebanho de Deus para um nível mais alto de santidade e de caminhada cristã. Que governe bem a própria casa, esse é um ponto interessante, né? A casa seria, então, o primeiro ambiente onde o presbítero seria testado. Criando os filhos, quando se fala da casa aqui, claro, estamos falando dos membros da família, né? Esposa e filhos. Criando os filhos com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então fica aqui
a própria pergunta retórica aqui de Paulo já nos traz à luz, né? A casa é, então, o governo da esposa e dos filhos, é a principal vitrine, né? Para que a igreja possa escolher um bom presbítero. Se ele trata bem a esposa, se ele trata bem os filhos, é bem provável que ele vai tratar bem a igreja de Deus. Se ele cuida bem da casa, se ele cuida bem dos filhos, é claro que ele poderá ser um excelente presbítero. Mas se o caso for o contrário, se ele for um marido negligente, se ele for um pai negligente, é difícil ele ser um bom presbítero da igreja, visto que a, a principal função ou o principal ministério do homem não é o presbiterato, é o sacerdócio do lar. Não seja neófito, é um termo interessante, né? Neófito, neo é novo, fito é fé, ou seja, que ele não seja novo na fé. Alguém muito jovem, e jovem na fé especialmente, pode se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? O orgulho, né? A soberba, o tentar ser o que não era, o se colocar ou tentar se colocar no lugar de Deus. Isso é muito perigoso. Então é importante que o presbítero seja alguém que tenha maturidade na fé. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Observe, ele deve também ter uma vida comunitária fora da igreja exemplar. Então, não sei se vocês sabem disso, eu acredito que a maioria sabe, mas quando alguém é aprovado no concurso da polícia, geralmente tem a turma da investigação social, né? Que são policiais que vão dar uma passadinha na comunidade onde mora o policial, acredito que por amostragem, para conhecer o testemunho e o procedimento deste novo militar na área. Da mesma forma, é importante que alguém que seja indicado pela igreja, né, a participar de uma eleição presbítera, seja também investigado para saber como ele se comporta nos ambientes em que ele frequenta. É comum na igreja presbiteriana, quando alguém é indicado pela igreja a ser candidato a presbítero, a diácono, ele ser ouvido pelo conselho da igreja e depois o conselho chamar os seus familiares para também serem ouvidos. E aí a oportunidade que se tem de ouvir daqueles que convivem mais tempo com o irmão, como ele é no dia a dia. Ok, irmãos? Quanto aos diáconos, o texto diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, né, a ideia de irrepreensíveis, né, semelhante, de uma só palavra, ou seja, que não seja mentiroso e nem tenha uma palavra dúbia, que ele seja fiel àquilo que ele falou, né, cumpridor de sua obrigação moral, lembrando aí que a Bíblia diz que nós não devemos dar falso testemunho, não inclinados a muito vinho, a mesma história lá do presbítero, né? Ele não pode ser dado, aqui se usa outro termo, né? Inclinado, né? Alguém que tem uma queda exagerada pelo álcool, não cobiçoso ou cobiçosos de sórdida ganância, para que não seja alguém ganancioso no sentido mais sórdido da palavra, né? Alguém que tenha dificuldades no caráter quanto àquilo que a Bíblia diz, não cobiçarás. Interessante quando a Bíblia fala não cobiçarás, né? Se usa para várias áreas, né? Nem a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o animal do teu próximo, nem a casa do teu próximo, aquilo que é do teu próximo. Então, o cobiçoso, ele vai ter grandes problemas. Não tem condição de ser um diácono. Aqui é interessante, irmãos, vejam, lá em Atos capítulo 6, quando vai estabelecer o ofício do diácono, do diaconato, os apóstolos deixam muito claro que esses irmãos deveriam servir às mesas. Então, é muito provável que os diáconos fossem aqueles que tivessem em mãos os recursos
para ajudar aqueles que precisavam. Então é bem provável que ofertas fossem colocadas nas mãos dos diáconos para que eles pudessem ajudar os mais pobres. Que os alimentos fossem colocados nas mãos dos diáconos para que eles ajudassem quem precisava. E o que acontece? Você imagina um presbítero que seja cobiçoso, uma ganância sórdida, tendo em suas mãos recursos, aquilo é uma grande tragédia para a vida da igreja. Porque esse irmão certamente vai cair na tentação de usurpar aquilo que não lhe pertence. Então, o diácono não pode ser cobiçoso de só da ganância. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Interessante, um está depois do outro, né? É alguém que confessa uma fé e a sua consciência está limpa, tranquila diante de Deus. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aqui, essa qualificação que Paulo coloca se assemelha muito à do presbítero, que ele não seja neófito, ok? Então, são semelhantes. Aqui o termo diz que sejam primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, né, se forem aprovados, se as suas condutas forem respeitáveis, sim, aí ele pode exercer o diaconato. Lembrando, mais uma vez, que o contexto aí tem a ver com qualificação e não com função. E aqui eu vou fazer o mesmo paralelo que eu fiz com os presbíteros. Às vezes os irmãos se confundem porque veem um irmão que é dedicado às coisas materiais da igreja. Ele gosta de pintar a igreja, ele gosta de arrumar a igreja, ele gosta de capinar o mato da igreja, ele gosta de ajeitar a eletricidade, ele gosta de ajeitar com marcenaria, as coisas da igreja. Rapaz, esse irmão vai ser um diácono. Nem sempre. Nem sempre. Eu gosto sempre de lembrar que todos os serviços materiais da igreja, né, físicos da igreja, eles podem ser até terceirizados. Pode ser feito por um ímpio, pode ser feito por um macumbeiro, pode ser feito por qualquer pessoa. Ok? Isso não caracteriza um diácono. Um diácono é caracterizado pelo seu caráter. É claro que, assim como um presbítero, ele necessariamente vai governar e ensinar, são aí os dons, o diácono vai servir. Então ele precisa ter o dom de serviço ou de ajuda e de socorro e o caráter aprovado. Mas não necessariamente alguém porque pinta a igreja, alguém porque, não sei, varre a igreja ou cuida das cadeiras da igreja, necessariamente esse irmão vai ser um diácono, ok? Agora, é claro que todo diácono, né, precisa cuidar das coisas da igreja, tanto dos mais pobres, dos necessitados, como do cuidado físico para que a igreja seja bem acolhida nos dias de culto e cuidar da ordem do culto para que as coisas caminhem de forma mais agradável a Deus e a todos, ok? Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes. A partir daqui do verso 11, algumas pessoas então vão identificar dizendo assim, tá vendo? Aqui as mulheres podem ser diaconisas. Bem, eu creio que o que Paulo está colocando aqui tem a ver com as mulheres dos diáconos, ok? Que também tem a ver com as mulheres dos presbíteros. Os textos se completam. Não que a Bíblia tenha mulher diaconisa, tá? Bem, essa é uma discussão mais longa e claro que há pessoas que pensam diferente de mim, mas eu creio que o governo da igreja, tanto presbíteros quanto diáconos, né, presbíteros, entenda aí, pastores e presbíteros e diáconos, o governo é masculino. Então, aqui, no meu entendimento, o contexto tem a ver com as mulheres dos diáconos, que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo.
o diácono seja marido de uma só mulher, da mesma forma. Governe bem a própria casa e os filhos. Falamos sobre isso um pouquinho lá em cima. E aqui a recompensa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos. Olha, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer discutir alguma coisa do texto? Quer comentar? Essa é a hora, viu? Fiquem à vontade. Pastor, Pois não? quero fazer duas perguntas. À vontade, meu irmão. Uma sobre a respeito da questão de Débora. Certo. Na verdade, é mais um endosso, né? Que acredito eu, e aí eu gostaria que o senhor pudesse trazer mais endosso sobre essa questão, de que a função de juiz, se nós a compararmos com a questão da governança eclesiástica, ele não tem uma semelhança. Se nós formos pegar pelas funções do Antigo Testamento, que a gente pode trazer essa semelhança para as funções a respeito da igreja, a função de juiz, acredito que não seria a mesma função, vamos dizer, do pastoreio, do presbitério. Eu acho que teria alguma diferença, e se eu puder trazer um idor sobre isso. A outra questão nessa questão daqui de Timóteo, sobre a esposa do presbítero ou do diácono. Sim. Se ela não for cristã ou se ela não tiver uma vivência, assim como o texto diz, isso desqualifica o presbiterato e o diaconato de tal pessoa? Boas perguntas. Boas perguntas, Felipe. Muito obrigado. Deixa eu falar primeiro, então, sobre o caso de Débora, né? A gente precisa entender ali que Israel era uma teocracia, né? Então, a questão de igreja e Estado, por assim dizer, igreja entenda a parte religiosa, e Estado, o governo civil, elas se misturavam. Então, havia, embora fossem governos diferentes, né, e interagissem, ou muitas vezes não interagissem, acontecia também, as coisas eram bem misturadinhas. É claro que também há, no caso da questão feminina, um caso de uma sacerdotisa, se eu não me engano, Uda, a profetisa Uda e a profetisa Ana. São dois casos também semelhantes que precisam ser analisados com muito cuidado. Porém, é importante entender que são casos de raríssimas exceções nas escrituras em que as mulheres governam na parte espiritual, ok? Ligado a algum tipo de ofício, vamos dizer assim, sacerdotal ou profético. São raros os casos. Então, a liderança regular, né, normal da igreja é a liderança masculina. Os homens devem governar não só a própria casa, mas devem também governar na igreja de Deus. Quanto ao caso, a sua pergunta número 2, ela é muito recorrente e eu diria a você que essa sua pergunta é muito importante, porque às vezes nós encontramos casos de irmãos cujas esposas não são cristãs. Isso não desqualifica desde que ele seja num casamento misto, né? Ou seja, num casamento onde a sua esposa não é crente, que ele cumpra o papel dele como marido, que ele seja respeitável, que ele governe bem a própria casa, mesmo tendo uma esposa descrente ou até mesmo filhos, né? Desde que isso não seja a rebeldia dos filhos,
causada pela ausência dele como pai, isso não o desqualifica. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Vamos supor aí que um presbítero, um pastor ou um diácono, crente no Senhor, que todas as pessoas veem o seu testemunho, que acompanharam de repente aí a sua jornada familiar e sabe que ele de fato foi um homem de Deus, de repente um dos seus filhos, ou todos, ou um dos seus filhos, se afastam do caminho do Senhor, e a gente sabe que não foi pela ausência ou pela negligência dele fortemente. Isso não deve desqualificá-lo. Eu conheço alguns pastores que, de maneira muito triste, né, lamentam até hoje, com os pais, mesmo tendo criado os filhos no temor do Senhor, mesmo tendo ensinados os caminhos do Senhor, os filhos escolheram uma outra caminhada. Isso não deve desqualificá-los de forma alguma, porque enquanto são crianças, estão debaixo da nossa tutela. Mas depois que eles tomam as próprias, os próprios destinos, vamos dizer assim, né, as próprias jornadas, aí já não são mais responsabilidade, entre aspas, né, dos pais. Eles estão criando aí suas próprias asas, são livres para voar e agora os pais não têm mais aquela autonomia de, vamos dizer assim, obrigá-los, né, para ir à igreja, tal, a darem bom testemunho. Eles vão tomando as suas próprias decisões de acordo com as suas vontades. Não é justo que o pai seja penalizado pelas escolhas dos filhos. Acontece no Antigo Testamento, no sacerdote Eli. Ali tem muito da negligência de Eli, tanto que ele sofre, né, com a notícia do que os seus filhos fizeram, Ofni e Finéias. Nós temos também um caso diferente aí, já é o caso de Arão, né? Arão a gente não ouve falar que ele foi um pai negligente, mas os seus dois filhos pecaram gravemente contra Deus, né? Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então, cada caso deve ser analisado individualmente. Se o pai reconhecer, ou se a igreja reconhecer que aquele pai foi negligente, falhou com os filhos, ou o marido negligente falhou com a esposa, ele deve ser, então, convidado a não assumir o ofício do presbiterato. Mas, se ele foi um marido fiel, um marido dedicado, se ele foi um pai dedicado ao Senhor, né, e tem a consciência tranquila diante de Deus, as escolhas dos filhos não devem servir de punição para ele. Ok? Mais algum irmão? Tem alguma pergunta? Duas excelentes perguntas aí, viu, Felipe? Missionário Felipe, obrigado. Mais algum irmão? Diego, Pois não? sim, sim. Referente ao versículo 3 e 4, diz que é 3 e 4, 4 e 5, diz assim: e que governe bem a própria casa, guiando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Ao quinto diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá governar, como cuidará da igreja? Aí a pergunta é o seguinte: aí nesse caso, teria que ser casado para ser presbítero ou diácono? Boa pergunta, meu irmão Helena. Boa pergunta. Não é uma obrigação o presbítero ser casado. É claro que era muito comum e pouco ou incomum alguém assumir a maioridade sem ser casado na cultura de Israel, tá certo? Por isso é importante a gente entender um pouco a cultura, né? Então, já se subentendia que alguém que fosse adulto tivesse constituído o seu próprio lar. Por isso que a Bíblia já entra com esse caminho. Mas acontece no seio da igreja, mesmo séculos, de irmãos solteiros que assumiram ou assumiam o governo da igreja. Okay? A questão é, se for casado, que ele governe bem a própria casa e os filhos. Uma vez, numa certa igreja,
foi colocada, então foi imposta a ordenança de que só podia ser presbítero se fosse casado. Mesmo na igreja presbiteriana, os conselhos têm autonomia para colocarem qualificações até um pouco mais fortes, dependendo do contexto da igreja, para que isso se adeque, né, à realidade da igreja. Vamos pensar assim, por exemplo, uma igreja que esteja numa cidade em que há muita, muita, muita prostituição. Aí o pessoal prefere que o presbítero seja casado, porque ele solteiro pode ser muito tentado. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil se dá a liberdade de que os conselhos exijam um pouquinho a mais, de acordo com a realidade. Porém, nas Escrituras, nós não vemos que deve ser obrigado alguém que quer ser presbítero ou diácono ser casado. Porém, se for casado, que seja marido de uma só mulher e que governe bem a própria casa e os filhos. Eu uso como argumentação final para defender o ofício de presbítero e diácono, e até mesmo de pastor. Para alguém que seja solteiro, eu diria assim, você imagina numa eleição e o apóstolo Paulo, que era solteiro, não poder ser candidato. Você imagina ter Paulo na igreja e dizer assim, não, você não pode ser presbítero, você não pode ser pastor. Então, seria incoerente, ok? Pode sim alguém solteiro ser diácono e ser presbítero da igreja. Mais alguém? Mais alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade, viu? Só boas perguntas e obrigado. Pastor, eu tenho mais um. À vontade, Felipe. Na verdade, eu gostaria muito que o senhor falasse, mais mesmo para poder endossar, sobre uma pergunta que me é muito feita, né? Sobre a questão da liderança feminina em meio ao âmbito missional. Lugares não alcançados, onde não há presença de igreja, e a gente sabe que a realidade é que a maior parte de missionários em campo solteiros são mulheres. São provavelmente são 60% dos missionários de campo solteiros são mulheres. E aí muito me é perguntado a respeito da questão dos ofícios, né, de liderança da igreja, sobre o culto mesmo em si, né, e mais batismos e as outras, a questão da ceia, né. Então, assim, como que caberia nesse âmbito desse estudo sobre essa questão? Bem, muito boa a sua pergunta, Felipe. De forma alguma é importante entender isso, viu? De forma alguma a Escritura e nós devemos desprezar a força do trabalho feminino. Na Igreja de Deus, as mulheres são maioria e elas têm um papel fundamental no serviço, no auxílio, na ajuda e muitas vezes no governo também. Muitas vezes no governo também. Embora o governo maior, né, mais alto, deva ser masculino, as mulheres também podem governar sob supervisão. No aspecto missionário, nós vemos muitas mulheres, como você colocou, que são pioneiras. Jamais nós poderíamos dizer está indo contra a vontade de Deus. Porém, seria muito importante que até mesmo no âmbito da missão, as mulheres fossem acompanhadas. Na verdade, a missão ela é da igreja e ela deve ser feita em equipe. A igreja deve dar esse suporte. Ainda que a mulher vá à frente, o que em algumas culturas, né, é um pouco perigoso e até inadequado, ela deve estar sob a supervisão de um oficial que seja homem, ok? E no trabalho no campo, ela pode liderar e deve liderar, logicamente, também sob a supervisão masculina. Então, ela pode sim trabalhar com pioneirismo, né, na missão, porém, que por trás dela
ou melhor até dizendo, acima dela, haja uma supervisão, não apenas que seja homem, né, mas que seja homem qualificado para dar o suporte àquele trabalho feminino que é ali realizado. E, logicamente, ela deve, à medida que o trabalho for crescendo e ganhando força, ela mesma pode contribuir na preparação de homens da comunidade que está sendo alcançada para que eles assumam o trabalho no governo da igreja. Certo? Eu acredito que esse é o ideal, uma opinião aí bem moderada quanto ao trabalho feminino. Não sei se eu respondi a questão aí, Felipe. Amém, pastor. Ok. Mais alguém? Sou eu, pastor. À vontade, meu presbítero Severino Martins. Certo. Aproveitando aí a pergunta do nosso irmão e diácono Heleno, se para o ofício de presbíteros e diáconos precisaria ser casado, né? Ficou clara a sua resposta, mas a minha pergunta é com relação... Nós vamos entrar ainda no capítulo 34 sobre o batismo, mas me ocorreu perguntar o seguinte: para presbíteros e diáconos, não é necessariamente serem casados. E como membros, para serem aceitos como membros, não precisa do batismo? Sim. Para serem membros da igreja, Sim. precisam ser batizados. Pronto. Não, para ser membro da igreja precisam ser casados, é isso? Não, eu estou enganado. Não, para ser membro da igreja, pode ser solteiro, né? Membros, por exemplo, eles podem entrar como membro não comungante, mas para serem batizados, o membro, ele precisa ser casado, ou eu estou enganado? Não. Não. Nós batizamos solteiros na igreja? Sim, entendi agora. Porque o que não pode é viver amaziado e ser batizado, é isso? Sim. Ok, pronto. Eu estava lembrando de alguns casos, né? Em que nós não batizamos em função de não serem casados, mas agora com a sua explicação ficou mais claro. O solteiro pode ser batizado, sim. Agora, o solteiro amaziado, aí não. Isso. Ok. Isso aí, a sua dúvida é quanto à membresia, né? Quanto a se tornar membro. O contexto que eu estava respondendo a Heleno tem a ver com o oficialato. Certo, que é o que nós estamos estudando hoje. Nós estamos estudando a questão do oficialato. Mas me fez lembrar de alguns casos, inclusive, entendi agora. Inclusive em IPF mesmo, né? A igreja presbiteriana, mas relativamente à IPF. Nós já tivemos algumas situações desse tipo. Isso. Então, para ser batizado, desde que vivam sob o mesmo teto, então, para serem batizados, precisam ser casados. Isso. Ok. Para serem batizados, precisam ser ou casados de verdade ou solteiros de verdade. Certo. Ok, ficou claro. Tá certo? Ficou claro. Tem que ser casado civilmente, né? Aquilo que a gente chama de casado no papel, certo? Uhum. E se for solteiro, tem que ser solteiro no sentido de que não viva uma vida conjugal extraoficial. Que não assinou nenhum papel. É fake. Perfeito. Ok, para Tá bom, pastor. bem lembrado aí a sua alusão, viu? Tá bem, tá obrigado. Muito bem, queridos. Então, agora voltando ao artigo 31, eu vou aumentar um pouquinho aqui a resolução para vocês acompanharem melhor. O texto diz, então, que os ministros da palavra devem ser escolhidos para seus ofícios mediante eleição legítima pela igreja. Então, veja que interessante. A igreja recebe essa instrução toda de 1 Timóteo capítulo 3. Mais algumas recomendações que Paulo dá a Tito. Mais algumas recomendações que nós vemos no livro de Atos e em toda a escritura, né? De forma solta, assim, de como deve ser um líder na igreja de Deus. Então, tendo a igreja
todo esse embasamento, o que é que ela faz? Ela escolhe homens cristãos para serem seus oficiais por meio de uma eleição. Uma eleição mesmo, né? No que a gente conhece hoje. Vamos supor que daqui dentre nós, 3 irmãos aqui do grupo digam, eu me identifiquei aí com o caráter do presbítero e eu tenho dons ligados ao presbiterato. Eu tenho dom de governo, de administração, eu tenho dom de pastoreio, eu tenho dom de ensinar. Então, esses dons me identificam, claro, tendo eu caráter aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, eu me coloco à disposição para ser um presbítero da igreja. E aí outro irmão vai dizer, eu também me encaixo aí dentro das qualificações, o caráter do diácono. E gosto de servir, gosto de quando um irmão está sofrendo, eu gosto de ir lá ajudá-lo, eu tenho o desejo de deixar as coisas em ordem na casa de Deus para que os irmãos sejam acolhidos. Eu gosto de servir em qualquer coisa quando vejo um irmão precisando. Eu gosto de me colocar à disposição, então quero ser um diácono da igreja. Então vamos supor que numa eleição o conselho, né, a igreja por meio do conselho, diga assim, nós queremos 3 presbíteros e queremos 3 diáconos. E aí nós temos 15 irmãos, veja que bênção, hein? 15 irmãos que se colocaram à disposição. Vou diminuir um pouquinho aqui para não ser muito exagerado. 5 irmãos que se colocaram à disposição para ser presbíteros, 5 irmãos se colocaram à disposição para serem diáconos. A igreja disse, queremos 3 presbíteros e 3 diáconos. A gente tem 5 irmãos. Então o que é que a igreja vai fazer? Desses 5, a igreja vai escolher os 3 melhores, que ela reconhece serem melhores. Recebem a instrução, a orientação de não escolherem um irmão por simpatia, de não escolherem um irmão porque é um irmão que tem proeminência financeira, porque é um irmão que fala bem. Veja que isso não tem nada a ver com o que a gente falou da qualificação para presbítero e diácono. A Bíblia diz assim, que seja um empresário, que ele seja um profissional liberal, que ele tenha uma boa oratória, que ele seja alguém elegante. Mas fulano é muito elegante, fulano fala bem, daria um excelente presbítero. Nada disso que a Bíblia diz. Porque fulano tem curso superior, ele é pós-doutor em física quântica. Então seria um excelente presbítero da igreja. Não necessariamente. Ele pode ser isso tudo e ter o caráter aprovado e ter os dons relativos à função pastoral do presbítero. Aí sim, aí ele pode ser escolhido. Mas não é pelo fato de alguém ter proeminência, de alguém ter notoriedade externa que deve fazer com que a igreja eleja o irmão tal ou o irmão tal. Ok? Então deve ser, por meio da eleição, reconhecimento da igreja, invocando o nome de Deus, que invocar o nome de Deus significa buscar a Deus, né? Para que Deus faça a vontade dele e tudo em boa ordem. Eleição não pode ser, em nome de Jesus, como acontece no mundo. No mundo a gente vê compra de votos, a gente vê grupinho aqui, grupinho ali, a gente vê propaganda, né, do candidato, as pessoas entregam santinho, usam camisa e todo mundo fica dividido no meio de uma eleição. Na igreja de Deus não pode ser assim, a coisa tem que ser feita com ordem. Não se espantem. Eu já vi igrejas em que eleição quase que acabava, ou algumas já vi acabando nas tapas. Só a misericórdia de Deus. Isso aí é qualquer coisa menos a igreja de Deus. Deus não aceita isso. Cada membro deve cuidar para não se apoderar do ofício por meios ilícitos, olha o que a gente falou agora há pouco, né? Então não deve ser de forma ilícita.
mas cada um deve esperar a hora em que é chamado por Deus. Tem que haver uma convicção pessoal do seu chamado. Não pode ser por pressão, não pode ser simplesmente porque a igreja está precisando, não pode ser por conveniência, não pode ser por ganância, mas tem que ser por chamado, por vocação de Deus, a fim de que eu tenha essa certeza de que vem do Senhor essa vocação. Os ministros da palavra, eles são ordenados por Deus e têm autoridade e poder igual, porque todos são servos de Jesus Cristo. Então, na igreja do Senhor, irmãos, ainda que alguém assuma um cargo de liderança entre os bispos, né? Essa é uma função temporária. O bispo maior da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Por exemplo, entre nós pastores, entre nós presbíteros, né, na igreja de Fragoso, o pastor, Diego, né, sou o pastor titular e governo o conselho pelo período de um ano. Ok? Entre os pastores, né, das igrejas, no nosso sistema presbiteriano, a gente vai conhecer um pouco mais, existe conselho, presbitério, sínodo e Assembleia Geral ou Supremo Conselho. Cada um daqueles que recebem liderança nessas esferas, né, são lideranças temporárias. Então não importa se o pastor Roberto Brasileiro é o presidente da Igreja Presbiteriana ou do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é pastor igual a mim. O pastor Augusto Nicodemos é o vice-presidente, ele é pastor igual a mim, ele não tem a autoridade maior do que a minha, a não ser quando o concílio dele está reunido e essa autoridade é dada a ele por um período determinado, para que ninguém se arrogue de ser maior do que o outro. Okay? O único bispo universal, aquele que está sempre acima de todos, é Cristo Jesus. Ele é o bispo universal e cabeça da Igreja de Deus. Além disto, a Santa Ordem de Deus não pode ser violada ou desprezada. Dizemos, portanto, que cada um deve ter respeito especial pelos ministros da palavra e presbíteros da igreja, e claro, também dos diáconos, né? Em razão do trabalho que eles realizam. Em Hebreus, né, nós vamos ler rapidamente o texto, diz que deve-se honrar os presbíteros, os guias, né? Aqueles que lideram a igreja, para que eles façam o trabalho com alegria. Então, um presbítero sempre, né, um pastor, sempre deve ter o respeito da igreja de Deus, e a igreja deve zelar pelo bom testemunho, pela reputação desses homens. E buscar viver em paz, porque a igreja de Deus é lugar de paz. Não é lugar de murmuração, de contenda, de discórdia. Eu vi certa vez algo bem vergonhoso, né? Uma determinada igreja, os irmãos já estavam vivendo assim um período bem difícil de atritos e tudo mais, e um certo dia culminou numa discussão séria e ameaças à integridade física. Foi um negócio bem feio. E uma irmã passou mal na igreja e foi socorrida para um hospital e, graças a Deus, foi atendida. Ela teve um pico de pressão alta por causa das emoções que sofreu. Então, depois que ela acalmou-se, ela foi consultada pelo médico e o médico perguntou a ela o que tinha acontecido. E ela contou o que aconteceu na igreja. E o médico descrente disse assim: mas igreja é lugar de paz. Veja que vergonha, né? O ímpio dizendo: igreja é lugar de paz e não de guerra. E deve ser assim, de fato. Pena que naquela situação a igreja sofreu essa vergonha de ser repreendida por alguém que era descrente. Vamos ler os textos para a gente confirmar aqui. Pastor, Pois não, presbítero Severino?
Antes da leitura dos textos, eu queria só fazer um comentário, não é pergunta, certo? Com Pois relação a à vontade. esse último comentário aí do senhor. Uhum. Nós abrimos, né, para toda a igreja. E o número que está frequentando são aqueles candidatos ou pré-candidatos a fazer parte da membresia. E nós temos aí um diácono e 2 presbíteros, além do senhor. Seria muito bom, né, que a igreja pudesse ter assimilado isso aí e uma maior quantidade de membros estivesse participando, né? Porque, na verdade, nem sempre os conselhos, não estou me referindo especificamente a Fragoso, né? Mas nós, na nossa vivência, temos visto algumas situações quando o conselho se faz necessário tomar algumas decisões, algumas vezes complexas, que atende a parte da igreja e não atende a outra parte, né? E as murmurações, elas têm se tornado inevitáveis nesses casos, gera discórdias, contendas no meio da igreja, né? Se nós tivéssemos um maior número de membros participando, entendendo, né, como é que acontece o governo, nós teríamos menos dificuldades, né? Não só, digo, esse grupo nosso, nas igrejas, de um modo geral, que isso ficasse claro para a membresia, né? Verdade, presbítero. Quando eu falo, não é uma pergunta, é um comentário, né? Concordo plenamente com o senhor. Nós hoje estamos estudando o Catecismo Nova Cidade, mas posteriormente nós vamos estudar outro documento histórico. Eu ainda estou escolhendo qual deles, mas qualquer que seja, nós vamos tratar desse assunto também, dos ofícios. E aí vai ser para a igreja toda, todos vão ter a oportunidade de ouvir e até mesmo discutir sobre esses assuntos. Então, seu anseio aí vai ser cumprido em nome de Jesus. E aí todos, né, claro, a depender do interesse de cada um, né, mas vai ser no ambiente público, já que vai ser para a escola bíblica dominical. Então todos vão poder acompanhar se assim desejarem. Mas eu concordo com o senhor que seria muito bom que toda a igreja não apenas participasse, mas tivesse essa consciência, né, do trabalho que os presbíteros e diáconos exercem na Igreja de Deus. Quem sabe isso aumentasse não apenas o respeito, no sentido de que estes devem receber honra, né, humana ou serem respeitados, mas até mesmo que isso levasse a igreja a orar mais e contribuir mais com o serviço dos presbíteros e dos diáconos na Igreja de Deus, visto que não existe líderes sem liderado. Muito bem, irmãos. Obrigado aí pela palavra, comentário do presbítero Severino. Vamos fazer então as leituras? Eu pretendo terminar em 12 minutos, tá? Para a gente terminar às 9h30, fechando aí o assunto desta noite. Então, eu vou pedir que vocês me auxiliem nas leituras dos textos. Eu vou pedir ao meu querido irmão missionário Felipe, que abre em Atos capítulo 1, versos 23 e 24. Eu vou pedir a Niédia, que abre em Atos capítulo 13, verso 1 e 2. 1 e 2. Aqui está só 2, mas pode abrir 1 e 2. Vou pedir a Anderson Felipe, que abre em Hebreus capítulo 5, verso 4. Peço também que o presbítero Severino abra em 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 20. O presbítero Fábio em Mateus capítulo 23, versos 8, 9 e 10. Aqui está 8 e 10. Eu pedi para o senhor ler 8, 9 e 10. E ao diácono Heleno, que abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Ok? Com as Bíblias nas mãos, eu vou pedir então que as leituras sejam feitas a partir do nosso irmão missionário Felipe Pinheiro, Atos 1, 23, 24. Amém. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás,
também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Que lindo, irmãos, que lindo. Não sei se vocês lembram, mas esse texto aí é o texto que conta a escolha do substituto de Judas Iscariotes. O número dos discípulos era 12, depois do suicídio de Judas. Eles ficam com o número de 11 e decidem então que um deveria ser acrescido. Eles colocam quais são as qualificações que andassem com eles desde o princípio, fosse reconhecido entre os irmãos. É claro que a ideia de andar com eles desde o princípio era alguém que tivesse então qualificações fortes, né? Porque ninguém andaria com um grupo de discípulos se não fosse de fato um crente fiel, até porque muitos no meio do caminho abandonaram a palavra. Então, dentre eles havia dois, Matias e José. Eles então oram, invocam o nome do Senhor e dizem assim: aqueles que tu elegestes. Interessante, porque Deus já havia escolhido alguém, a igreja só iria reconhecer. Então até a gente usa esse termo assim, vai ter eleição na igreja. Não é eleição no sentido de que a igreja escolhe, é Deus quem escolhe. A igreja reconhece as qualificações daqueles a quem Deus escolheu. Ok? Isso é lindo na Escritura. Lembrar também a vocês, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Na igreja sejam eleitos os irmãos. E Atos capítulo 6, um texto que está aqui também, proposto na confissão belga, mas que eu não pedi para que ninguém lesse, mas ele vai dizer que os irmãos deveriam escolher dentre eles, segundo a vontade de Deus, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ok? Então, lembrando sempre, na igreja de Deus é Deus quem escolhe, quem lidera, e a igreja reconhece por meio da votação. Ok? Isso é um ponto importante também, deixa eu dizer para vocês. O governo presbiteriano, ele é um governo representativo. O que significa que quem escolhe é a igreja, pessoas do seu próprio meio para lhe representarem. Esses vão governar sobre toda a igreja. Então as decisões vão ficar com ele. O modelo brasileiro, né, o modelo de governo, né, da nação, governo civil, foi muito inspirado no sistema presbiteriano. Nós escolhemos dentre o povo pessoas que tenham qualificação, nem sempre, né? Mas pessoas que tenham qualificação para ser vereador, deputado e tudo mais, eles saem do meio do povo e são eleitos por um período temporário. E ali eles representam o povo nas suas decisões. Ok? É claro que a gente queria ter um exemplo melhor, né, de bons governantes no Brasil. Infelizmente, não temos. Mas o sistema de governo ideal é esse aí. E alguns liderem representando a maioria, até porque não dá para a gente parar a vida para ficar tomando todas as decisões da igreja em comunidade, né? Você imagina, então, vai pintar a igreja, e reúne a igreja para escolher qual é a cor. Aí depois reúne a igreja para escolher qual é a marca da tinta. Aí depois reúne a igreja para escolher se canta cantos, hinos, e não dá para fazer isso. Você tem que delegar por meio da eleição para que alguns cumpram e possa agradar a Deus acima de tudo e a maioria da igreja. Próximo texto, Atos 13, 2. Niedia, Feliciano. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, por prenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, de Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Amém. Obrigado, Niedia, pela leitura. Veja que coisa linda, irmãos. O texto diz que o Senhor, enquanto eles oravam e jejuavam, o Senhor disse: separai para mim Saulo e Barnabé. Isso tem a ver com essa parte aqui, ó, que é chamado por Deus.
vocação que vem do Senhor. Então é Deus quem vocaciona. Quando a igreja ora, quando a igreja se dedica a Deus em oração, para que o Senhor dirija de acordo com a sua vontade os governos, né, dentro da igreja de Deus, Deus revela então à igreja quem deve ser colocado naquele posto para aquela função. Então assim aconteceu na igreja de Antioquia. Haviam lá profetas e mestres, eram muitos, né, e eles oravam, jejuavam a Deus, e Deus disse: eu quero Paulo, eu quero Barnabé e quero Saulo. Muito bem. Próximo texto. Eu não sei se é Hebreus 5:4, Hebreus 5:4? Ou já vamos para a segunda aos Coríntios? Tá ouvindo aí? Qual é o texto? É Hebreus 5:4. Anderson, vai lá, meu amigo. Pode ler, querido. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, e não chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Muito bem. Muito bem. Foi Deus quem escolheu. E interessante que, não sei se vocês lembram, mas lá no livro do Êxodo, há uma revolta com aqueles que querem tomar o lugar de Moisés. Inclusive, até Arão entrou nessa onda, né? A revolta de Coré, de Corá, e Deus terminou com aquela história ali toda com uma forma bem, bem dura, né? Eles queriam tomar o lugar de Moisés e Deus não os havia chamado para aquela função. Muito bem, então cada um naquilo que Deus lhe chamou, ok? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que lindo, que lindo. Obrigado, presbítero. Veja que coisa interessante, né? Como se o próprio Deus falasse por meio de nós. Esse método que Deus escolheu é tremendo, porque como igreja de Deus, nós somos embaixadores de Deus no mundo. E os presbíteros, os pastores, aqueles que são chamados por Deus para o ministério da palavra, também falam, porque são ministros de Deus. Ser ministro de Deus significa se colocar à disposição para ser a boca de Deus no meio do seu povo. Mateus capítulo 23, versos 8, 9 e 10. Vamos lá. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamem vosso pai. Chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Muito bem, muito bem. É claro que aqui, devemos entender o contexto, né? É claro que aqui não há uma proibição de alguém ser chamado mestre, porque mestre é aquele que ensina, né? Lá em Tiago nós vamos ver o texto dizendo assim: não quereis muitos de vós ser mestres, né? Em Efésios também nós vamos ver a ideia do mestre, que é aquele que ensina. Porém, a exortação de Jesus aqui é quanto à superioridade daquele que é maior. Cristo é o mestre dos mestres. Nós podemos ter pais espirituais, né, no sentido de alguém que nos guia, como quem o próprio apóstolo Paulo fala da ideia de parto, né, como a igreja foi gerada, como quase que no ventre dele ali. Mas a gente sabe que existe um pai que é pai superior, né? E o próprio texto de Hebreus usa o termo guia. Nós, os líderes, são aqueles que são chamados para guiar o povo de Deus. Mas há um guia maior,
uma direção maior. Então, entenda aqui essa ideia no sentido de Jesus usar um tipo de linguagem onde ele quer fazer sobressaltar a importância de um ministério maior, que é o ministério de Deus entre os homens. Então, Cristo é o mestre dos mestres, Jesus é o pai dos pais e o Espírito Santo é o guia dos guias. Ok? Muito bem. E o próximo texto é 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, é isso mesmo? Não sei se é o diácono Heleno. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Eu não sei se a Helena está com a gente ainda, viu, irmãos? Que aqui na minha telinha eu não consigo ver não. Mas se... Olha aí. Opa! Olha eu. Vamos lá. Obrigado, irmão. Agora vos rogamos, irmão, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Amém, amém. Tem tudo a ver aqui com o final do parágrafo aqui da Confissão Belga, né? Viver em paz uns com os outros. Acatai com amor os que presidem. Os que governam devem ser amados, incentivados, admoestados, encorajados pela igreja a continuarem fazendo, a não desistirem para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos. Creio que nós conseguimos dissecar todo o assunto, mas abro a partir de agora para perguntas ou comentários, caso os irmãos queiram fazer. Fiquem à vontade. Eu, pastor? Pois não, presbítero Fábio? Eu tenho, na verdade, é uma curiosidade, porque a À gente vontade. está tratando mais de qualificações, né? Isso. Mas eu queria matar a curiosidade no seguinte: se um oficial ele for transferido para uma outra igreja, né? Da mesma, né? Sendo presbiteriana mesmo, a liderança de lá vai se basear nas informações da liderança que o está transferindo, ou ele vai ter que passar pelo crivo da liderança lá e também participar de uma votação lá? Bem lembrado, presbítero. Boa pergunta. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o ofício do presbítero e do diácono, ele é concedido pela igreja local. Logicamente, o presbítero continua sendo presbítero, porque ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o seu mandato é da igreja local. Então, caso ele vá para uma outra comunidade presbiteriana, suponhamos, presbítero Franklin sai da igreja de Fragoso e vai para a igreja presbiteriana do Engenho do Meio, suponhamos. Ele continua sendo presbítero Franklin, porém, ele não tem mandato na igreja do Engenho do Meio. Ele precisa lá ser eleito pela igreja para poder exercer as funções de presbítero oficialmente na igreja. Ok? Ok, pastor, obrigado. Deus abençoe. Mais algum irmão? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se os irmãos tiverem e quiserem fazê-la posteriormente, não tem nenhum problema, tá? Pode fazer me procurando no privado. Mas caso queiram contribuir aí, quem sabe, tirando a dúvida de outros, é só se manifestar. Diego, uma pergunta. Pois não, diácono Heleno? Aquela questão que foi falada, em novo na fé. Certo. Aí a minha pergunta é a seguinte: se a pessoa é criada na igreja, Certo. quando atinge certa idade, 14, 15 anos, já não é mais novo na fé, certo? Isso. Aí a pergunta é, ele pode ser candidato a diácono? Pode, desde que seja maior de idade. Ele não pode, sendo menor de idade, assumir nenhum cargo
oficial na igreja, nem diácono, nem presbítero. Mas se ele, a questão ali é novo na fé mesmo, mas alguém que é assim, com seus 18 anos, ele é só jovem, mas pode assumir sim o ofício na igreja. Embora especialmente para o presbiterato, a característica do termo lá presbítero tem a ver com ancião. O ideal é que ele seja alguém mais maduro. Porém, não se deve desprezar de forma alguma aqueles que são mais jovens. A exemplo, é claro que devido às proporções, né? A exemplo de Timóteo. Timóteo era jovem, possivelmente solteiro, e foi colocado para pastorear a igreja de Deus, além de ter caminhado com Paulo, né? Foi pastorear a igreja de Éfeso, e Paulo escreve a ele recomendando algumas coisas, inclusive dizendo a Timóteo: ninguém te despreze por ser jovem. Pelo contrário, Timóteo, se torne padrão dos fiéis na palavra, no amor, na fé, no procedimento e na pureza. Quando Paulo coloca isso, Paulo está lembrando a Timóteo que pelo fato dele ser jovem, poderia surgir pessoas no meio da igreja que dissessem assim: você é muito jovem, eu não vou te ouvir não. Eu já sou um macaco velho, eu vou te ouvir. Então Paulo diz assim: você se torne padrão no seu procedimento, naquilo que você fala, no amor, na fé, na pureza, e assim você vai convencer a igreja de Deus que você tem condições de governá-la. Porque o presbítero ou o pastor, ele governa pela palavra, independentemente da idade. Não tem também aquela história de dizer assim: porque o pastor é solteiro, então ele não pode falar para casais. Não tem nada a ver isso. Ele é solteiro, mas ele tem toda a escritura na mão. E a escritura é que é a regra de fé e prática. Ainda que ele não tenha a experiência de viver na prática a vida do casamento, ele pode sim ser muito capaz de escrever coisas e falar coisas para pessoas casadas. A exemplo do próprio apóstolo Paulo, né, que até onde a gente sabe era solteiro e foi quem mais escreveu a respeito da vida comum do lar. Ok? Diego, Mas, pois não? queria fazer uma pergunta. Presbítero Luciano, pode falar, meu irmão. Na igreja local, certo? Na igreja local. Acabou o mandato do presbítero e do diácono. Certo. Pode normalmente se reeleger, depois de, vamos dizer, 10 anos ou 5 anos, ele pode participar novamente da eleição. Precisa. Pelo que eu entendi, a sua pergunta é assim: se o irmão está fora, ele é presbítero, o diácono, está fora da liderança e depois de 5, 10 anos Não, ele. ele já foi, o mandato dele, Certo. depois de 10 anos, ele pode fazer parte novamente da nova eleição. Pode. Quando alguém é presbítero ou diácono e não é eleito, ou até mesmo deixou o mandato, né, tudo direitinho, por meio de exoneração, como manda a Constituição presbiteriana, ele pode, depois de algum tempo, se candidatar novamente, sem problema nenhum. Durante esse período, ele continua sendo presbítero e continua sendo diácono, mas nós chamamos de presbítero e diácono em disponibilidade. Okay? Eles não estão na ativa no sentido de participarem das decisões do conselho, mas eles continuam sendo presbíteros e diáconos e ficam à disposição, eles devem se colocar à disposição para um novo mandato, quando assim Deus os chamar. Mais alguma pergunta, irmãos? Se não, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de vocês. Deixa eu tirar aqui a minha tela para vocês poderem me ver novamente. E eu quero louvar a Deus pela vida e participação
de vocês muito boa, por sinal, tá? E as perguntas também foram muito interessantes e eu creio que contribuiu bastante. Que Deus abençoe cada um. A aula vai ficar gravada e já são 9h40, eu não vou prolongar muito, mas vou orar para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite, bendizemos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que puderam participar e que rogamos as tuas bênçãos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom descanso a todos. Vão na